Bom, pessoal, a gente vai continuar falando sobre saúde mental e reforma psiquiátrica. A gente falou disso e assistiu um trecho do documentário O Holocausto Brasileiro na aula passada. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouco para vocês, mas surgiu a reforma psiquiátrica, tá? Ahn, Vamos lá. Bom, olha só, no fim da década de 70 surge a questão da reforma psiquiátrica aqui no Brasil. Né? Ela veio junto com o movimento sanitário que também mais para frente resultou na formação do SUS. Tá? Uh, e aí ele tinha esse objetivo de mudar os modelos de atenção e de gestão nas práticas. Eles defendiam a saúde coletiva, né? E também o usuário, o paciente, né? Como um cidadão com direitos e deveres, né? Nos primeiros anos, né, da década de 80, se uniu os movimentos, né, da reforma psiquiátrica e do movimento sanitário, né, e aí começou assim fazer as mudanças no sistema de saúde, inclusive, como eu disse, com a formação do SUS. Então, a gente entende que a reforma psiquiátrica ela é um processo não só de saúde, mas também político e social, né? E ele é bem complexo e composto por diversos atores, instituições e outras forças, né? Ele vai estar presente depois tanto nos âmbitos do governo federal, do estadual e municipal, vai estar nas universidades, nos serviços de saúde, nos conselhos, nas associações de pessoas com transtorno mental e seus familiares também. Então ele vai ampliar todas as áreas, né? Uh, Bom, e aí disso surge então o movimento antimanicomial, né? Olha só, aqui tem um texto bem interessante, vocês podem ver duas imagens, que é do pintor do Vincent Van Gogh, né? Bem famoso, né? Ele sofreu diversas internações por problemas mentais. Inclusive, não sei se vocês sabem, ele chegou numa crise a amputar a própria orelha dele. Ah, e aí ele também registrou de forma poética, né, através do seu talento, os espaços dos manicômios onde ele estava. No caso dele, bem bonito, né, que era o hospital em Arles, né. Uh, e aí ele fez com perfeição, né, do autorretrato que ele amputou a orelha, e ele cometeu suicídio em 1890. Né? Ele era alcoolista, ele tinha sintomas psicóticos e epiléptico também. Em 87, né, como a gente já estudou, teve a conferência. Em 88 teve a Conferência Nacional de Saúde, mas em 87 teve a primeira Conferência de Saúde Mental e o segundo Congresso Nacional de Saúde Mental. Isso foi no dia 18 de maio de 1987, por isso que no dia 18 ficou instituído o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Tá? Mas eu quero mostrar para vocês um pouco do início antes do Brasil. E eu já volto aqui nessa história. É que eu acho que está no livro um pouco antes. Isso, aqui. Então agora a gente vai dar um passo atrás, entendendo como foi que aconteceu no Brasil, a gente vai falar um pouco de como foi no mundo, né? Olha só, esse cara aqui da foto, ele é um médico grego chamado Galeno. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é a figura mais importante na medicina romana. Ele afirmava que as doenças mentais poderiam ter uma origem orgânica ou psíquica, e ele era defensor da teoria de humores lá de Hipócrates, que era antecessor dele. Em 1160, né, a gente teve o registro do manicômio de Daor Marizan, e várias outras instituições de saúde.
olha só, um dos médicos famosos que a gente teve também na história da psiquiatria foi Philippe Pinel. Bom, e aí sim, então começou uma revolução feita por Franco Basaglia, lá na Itália. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. E aí Franco Basaglia, então, ele abriu as portas dos manicômios na Itália, fazendo com que as pessoas circulassem pelas áreas comuns, e aí ela circulava pelas áreas comuns e ela podia conviver em sociedade e fazer seu tratamento ao mesmo tempo. Eu separei aqui para vocês um vídeo onde mostra um pouco dessa história. Foi tudo o que aconteceu no Brasil, pessoal, foi a partir do modelo baseado nesse da Itália, de Franco Basaglia. Estou abrindo aqui para vocês. Franco Basaglia, então, ele fez o processo que a gente chama de desinstitucionalização. O que é a desinstitucionalização? É você tirar aquela pessoa, né, com transtorno mental de dentro das clínicas e deixar ela na sociedade. Eu achei já aqui o vídeo. Vamos dar uma olhadinha juntos. Não, peraí, que está com a qualidade muito... Aqui achei.